A Sevi está com a campanha Corrida Solidária em prol ao Lar São Vicente de Paula, Lar São José e Cidade dos Velhinhos. Está sendo arrecadado produto de higienes pessoais. Se você puder doar, entre agora mesmo em contato com a central da Sevi pelos telefones 15 997 84 3282, ou você também pode estar ligando para 3282 5288. A TV Mate está junto com a Sevi nesta campanha de corrida solidária. Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Mate, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais uma semana, olha que bacana. Vocês estão bem mesmo? Então tá jóia. Você sabe que o programa dessa semana vai ser assim, fabuloso. Eu tô numa sequência falando sobre puberdade, sobre adolescente. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento do corpo da menina. Então aguarda um minutinho, não saia daí. Ficou curioso, né? Então aguarda só, eu volto já. Então, hoje o programa vai ser muito bacana. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento do corpo da menina. Você sabe como que funciona? Eu tenho umas perguntas aqui que eu me fiz e eu acredito que vocês também vão se fazer. Você sabe o que acontece com o corpo da menina na puberdade? Lembra que eu falei lá atrás algumas coisinhas, mas eu não especifiquei, né? Não fui mais a fundo. Como ele se desenvolve? Uma coisa muito legal, você sabe como que o médico ele mede o desenvolvimento da menina? Como que ele faz? Então aguarda até o final do programa, porque hoje o programa vai estar quente, vai estar muito bacana. Então vamos lá. Você sabia que o corpo da menina começa a desenvolver não só aqui no corpo todo, mas aqui, ele começa aqui na mente? Ele começa no hipotálamo. Ele manda uma mensagem com um hormônio chamado gonadotrofina. Já ouviu falar? Então, esse hormônio, ele é um hormônio que ele é mandado pelo hipotálamo para a hipófise com 8 anos de idade, mais ou menos. E ele faz o quê? Ele pede para que a hipófise dispare uma produção de outros 2 hormônios, o luteinizante e o folículo estimulante, que ele serve para quê? Para que os ovários comecem a produzir estrogênio e progesterona. É aí que tudo começa, que todas as coisas começam, as meninas começam a borbulhar hormônios e aí começa o desenvolvimento. O que primeiro acontece no corpo da menina, que todo mundo acha que não, é o crescimento rápido. Sabe quando dá aquele estirão que a calça fica curta, a mãe tem que comprar todas as roupas novas por causa que tudo fica pequeno? Então, é isso que acontece. Geralmente, o adolescente, quando começa a adolescência, na puberdade, ele dá uma engordadinha. Não é aquela engordada de comer demais. É porque ele vai crescer. Então, ele precisa de nutriente para crescer. E é aquela fase onde tudo está diferente, que a gente fala que a criança ela fica desproporcional. Mãos e pés ficam enormes, desconfigura o corpo. Daí começa o quê? Cresce as pernas e cresce os braços. A criança fica com um corpo pequeno e os membros, as extremidades grandes. É onde ela se bate, é onde ela perde totalmente a noção do espaço. Certo? Mas não para por aí, não. Daí começa o quê? O crescimento do mamilo.
certo? Lembra que eu falei para vocês que logo começa o broto mamário e daí ocorre o desenvolvimento. Junto com esse desenvolvimento, que muitas vezes fica dolorido, começa de uma forma assim, muito sutil, onde a menina já começa a pegar e sentir um pouco de vergonha do seu corpo. Muitas vezes ela até muda sua postura com o medo de mostrar que ela já não é mais criança, certo? E mesmo ela tendo essa dor, essa coisa toda, essa sensação toda, ela ainda não desenvolveu totalmente todo o corpo. Aí começam a surgir o quê? Os pelos pubianos. Sabe o que é os pelos pubianos? Sabe aonde fica, né? Lá na vulva, que depois eu vou mostrar para vocês, onde fica, que fala o monte pubiano, né? O monte do pubis. Ali começa a formar os pelinhos, mas eles são ainda fininhos e lisos. Depois que eles, com o tempo, que eles vão ficar mais grossos e encaracolados. Começa no mesmo tempo pelinhos na axila. E esses pelos, de uma certa forma, começam a provocar o quê? Odor. Porque juntamente com esses pelos, formam o quê? Aumenta o suor, aumenta o calor. Todo mundo acha que é só a mulher na menopausa que tem calor? Não. Os jovens, os adolescentes também começam a sentir calor por causa das mudanças hormonais. E no mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, que isso não acontece cada hora, acontece uma coisa. Não, acontece tudo junto, aquela turbulência de coisas que acontecem, começa a formar o quê? Depósito de células adiposas, células de gorduras em determinados lugares, nas mamas, e no quadril, aumenta-se o quadril, porque vai aumentar o útero, vai aumentar os órgãos genitais, tanto interno como externo, então tem que haver o quê? Um aumento do quadril. E com isso faz o quê? Faz com que a mulher aumente a cintura, diminui a cintura, aumente o quadril e aumente as mamas. E é aí que começa a formação do corpo feminino. Então, toda aquela coisa de estar totalmente em desequilíbrio, né, de tamanho, aquela coisa estranha, começa a criar forma. Isso mais ou menos 10, 11 anos, muitas meninas já têm corpo, um corpinho já aqui formado para ficar como adulto. Esse suor todo, nessas horas, a mãe começa a pedir para que a menina comece a usar desodorante. Os pelinhos, ela começa a pedir para a mãe se pode fazer uma depilação. E com tudo isso, eu vou pegar uma coisa aqui bem legal. Lembra, vocês já viram que eu já mostrei para vocês a minha bonitinha, né? A minha, é minha, né? Bonitinha. Quando a menina começa no desenvolvimento, os lábios maiores, eles engrossam e crescem um pouco. E os lábios menores também. Por quê? Por causa que há o quê? Há uma aumento do clitóris. E aqui, nessa região, aumenta-se também, porque se o clitóris desenvolve, que todo mundo acha que o clitóris é só aquela glândula, aquele pedacinho pequenininho, aparente aqui na vulva, não. Ele é interno, ele vai lá para dentro, vai para as coxas, tudo. A vagina, que todo mundo pensa que é só aquele orifício aqui, não. A vagina também aumenta de tamanho e com isso o ovário, o útero aumenta. Tudo isso acontecendo vai fazendo com que haja uma secreção, certo? No final da tarde, mais à noite, que a menina começa a perceber que a calcinha começa a sujar,
às vezes um pouquinho mais escuro, amareladinho, às vezes esbranquiçado, isso não é nada demais. Isso simplesmente é o próprio muco da vagina fazendo uma higienização, limpando. E quando começa a sair esse muco, essa secreção, é sinal que em pouco tempo ela vai menstruar. Daí chega a famosa, né, que todo mundo fala, a primeira menstruação, a menarca. A primeira menstruação, as primeiras menstruações, né, elas vêm assim, nem sempre periódico, nos meses certinho, no tempo certo, de 28 a 30 dias. Eles às vezes vêm a primeira vez, depois de 6 meses vêm. Ela só vai controlar realmente tudo, sabe, ficar direitinho quando ela chegar assim, tiver uns 2 anos já menstruando. E ao mesmo tempo acontece com a mama. A mama, ela também, depois de 2 anos, mais ou menos, é que ela vai estar do tamanho que ela vai ter quando for adulta. Olha só que bacana. Agora eu deixei para o final uma coisa muito assim legal. Eu não sabia, tá? Eu via nas fotos tudo dizendo M1, M2, M3, M4, M5, mas eu não sabia o que significava isso. Os médicos ginecologistas e pediatras, eles medem o desenvolvimento da mulher, da menina para a mulher, com uma escala de Tanner. Essa escala é justamente medida M1, onde a menina ainda não tem desenvolvimento da mama. M2 é a hora que começa o desenvolvimento, formação do broto mamário. M3, M4, M5 é quando ela já está com o corpo formado totalmente. Geralmente, a menstruação da menina, ela vem entre M3 e M4. Olha só que interessante. Então, quando vocês verem essa figura, vocês já sabem o que significa, certo? E para finalizar, o que eu gostaria de dizer? O que acontece hoje em dia não é a falta de conhecimento, é a falta de respeito. Só que muitas vezes a gente acha que para você pode exigir respeito das pessoas, mas você esquece que a primeira pessoa que tem que se respeitar é a gente mesmo. Nós temos que nos respeitar para ser respeitados. Quando nós respeitamos o nosso corpo, quando nós agimos de uma forma coerente, né? Respeitando os nossos limites, respeitando o nosso querer, não fazendo apenas por fazer, nós fazemos com que as outras pessoas nos respeitem também. Claro, existe muita coisa por aí afora, mas se os pais, a escola e os jovens deixarem um pouco esse mimimi de não querer conversar, se abrir de uma forma mais respeitosa e coerente, tudo fica melhor. Gente, hoje eu falei sobre as meninas. A semana que vem eu vou falar sobre os meninos. E olha que eu descobri umas coisas muito bacanas. Então, dê um like, curta mesmo a página, compartilha com os seus amigos, compartilha nas redes sociais e tem uma coisa muito bacana, se inscreva na página, se inscreva na fanpage, se inscreva no YouTube e sempre nós temos informações muito bacanas. Gente, e com isso eu vou terminando o meu programa e até a semana que vem. Namastê! Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. Está na hora do mundo conhecer a sua marca, a sua empresa.
venha para o mundo digital. Anuncie aqui. TV Marte. Contato pelo Zap 15 997 72 51 56. TV Marte. De Tietê para o mundo.